A igreja, o povo de Deus é sempre vitorioso. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no nosso devocional. Semana passada eu tirei férias. Tirei nada, estava tão cheio de serviço. Falei, essa semana não consigo gravar. Mas vamos tentar gravar essa semana aqui. Vamos lá. Segundo Samuel capítulo 8, eu vou resumir, eu vou falar sobre segundo Samuel 8, 9 e 10, acho que essa semana. Vamos ler o verso 6 que resume bem isso aqui. Então Davi estabeleceu guarnições na Síria e de Damasco e os sírios se tornaram servos de Davi, pagando-lhe tributos. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que fosse. O capítulo 8, principalmente, narra as vitórias de Davi. Davi foi vencendo todos os seus inimigos, a norte, a sul, a leste e a oeste. E qual é a aplicação disso para nós? Como é que a gente faz para interpretar isso para nós? Primeiro, a gente tem que lembrar que no Novo Testamento a Escritura diz que toda a história bíblica foi escrita para nós e para que tenhamos esperança por meio dessas histórias. Então isso aqui tem uma aplicação para nós. Isso aqui é a palavra de Deus para nós. Agora cabe a gente tentar interpretar de maneira correta e ver qual a aplicação para nós. Então eu comecei dizendo assim, o povo de Deus sempre é vitorioso. Sempre, sempre. Vamos lá. Como que o Novo Testamento interpreta essa porção aqui? Muitos comentaristas acreditam que o Salmo 2 tem tudo a ver com isso aqui, com esse período de Davi. O Salmo 2, o Salmo que Davi escreveu, o Salmo número 2, retrata esse período de vitória em que Davi está subjugando outras nações. O Salmo 2 diz assim, porque as nações se enfurecem, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor. E ele vai dizendo que no Salmo 2 ele venceu essas nações e está regindo o mundo com vara de ferro e tal, e por aí vai. Ok. Aí tem uma passagem que diz assim, Deus dizendo para Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ok, lá no Novo Testamento, olha, isso aqui é assustador, porque não sou eu interpretando, tá? São os apóstolos interpretando isso aqui. São os autores inspirados interpretando. Então, não tem como estar errada essa interpretação. Ok, o que acontece, né? Aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se eu acho as passagens. Lá em Atos 13, Pedro disse assim, cumpriu-se a promessa de Deus que fez aos nossos pais, que de sua descendência nos ressuscitaria a Cristo, como também está escrito no segundo Salmo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que significa isso, eu hoje te gerei? A gente sabia que, primeiro que Jesus nem foi gerado, ele sempre existiu, a gente sabe disso. O que significa isso aqui? Assim como Davi também, Davi já era filho de Deus. Quando lá no Salmo 2, Deus disse para Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é apenas uma expressão que visava retratar o seguinte, é como se Deus estivesse dando confirmação de que Davi era ungido, Davi era o filho dele, era o escolhido dele para liderar a nação. E, por meio daquelas vitórias sobre aquelas nações, Deus estava confirmando o reino de Davi. Agora, Pedro, o apóstolo, ele faz o seguinte, ele pega aquela frase, tu és meu filho e hoje te gerei, que falava sobre a confirmação do reino de Davi por meio das vitórias contra aquelas nações. Pedro pega esse texto e aplica a Jesus, dizendo, quando Jesus venceu na cruz, Deus deu testemunho público dele. Quando ele venceu a morte, para todo mundo ficou claro, ele é o Filho de Deus. Deus estava dando testemunho de que ele é o Filho de Deus. E aí, olha outra passagem bíblica. Meu Deus, isso aqui é assustador. Lá em Atos 4, Pedro, ele ora e um paralítico é curado. Sacerdotes ficam indignados. Pedro faz o quê? Atos 4. Que disseram pelo Espírito Santo, 4:25. Pela boca de nosso pai, Davi. Porque se iram as nações e os povos tramam vaidade. Os reis da terra se levantam e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que Pedro está fazendo? Pedro está pegando aquele texto do Salmo 2, que descreve Davi, que descreve Jesus, e ele cita. Por que as nações se revoltam contra Davi? Pedro pega aquilo e diz, ao olhar para aqueles sacerdotes indignados contra a igreja, por que vocês se revoltam contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus, representados ali pela igreja? Pedro está aplicando a ele. Pedro está dizendo que eles, a igreja, eles são o reino de Davi, do filho de Davi. Isso é assustador. É a interpretação do próprio apóstolo, não é minha. Portanto, eu creio que isso aqui é um tipo do reino de Cristo. Lembra que Jesus disse, arrependei-vos porque está próximo o reino? Pois bem, ele reina hoje sobre a sua igreja, ele reina sobre o mundo, mas principalmente sobre a sua igreja. E, desse modo, a igreja é sempre vitoriosa.
Porque aqui retrata a vitória de Davi. Sempre, sempre, sempre vitoriosa. Sempre vitoriosa. Inclusive quando ela está aparentemente perdendo. Lá em Romanos 9, Paulo descreve fome, nudez, perigo, morte, enfim, todo tipo de problema, derrotas. E ele diz, no meio de tudo isso, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Isso é de uma importância. Eu venho de um meio, eu faço parte de um meio, que eu acredito que, meu reformado, que muitas vezes eles são completamente incrédulos. Eles, ao responder a falsa fé de lá, eles respondem a falsa fé de lá com fé nenhuma. E eles têm, lá se fala de vitória financeira apenas, então aqui eles só falam de derrota. Não, o cristão, ele não é assim que nós respondemos a essa galera da teologia da prosperidade, por aí vai. A perspectiva bíblica é sempre de vitória. Sempre, sempre. Até quando aparentemente nós estamos perdendo. Até. O povo de Deus é sempre vitorioso. Sempre. Em todas essas coisas, fome, nudez, perigo, prisão, morte, somos mais que vencedores. A Bíblia então descreve Jesus como reinando sobre a sua igreja. Como o reino de Cristo pode perder? É assim que você deve se enxergar. Sabe, em relação ao seu trabalho, em relação a tudo que você faz. O Salmo 1 diz, aquele que não anda no caminho do ímpio é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. É assim que você deve se enxergar. Como uma árvore frondosa, o cristão verdadeiro. Avaliar se você não está em pecado, porque essa é a promessa de Deus, que o crente, ele é vitorioso. Você tem que, eu lembro quando, acho que eu não sei se eu contei aqui, quando eu enviei meu filho para, ele sempre trabalhou, desde cedo, mas recentemente começou o negocinho dele. Eu lembro que eu deixei lá, na empresinha dele, e eu lembro que eu pus a mão nele e falei assim, Deus é com você, Deus vai te abençoar. E como Deus tem suprido, como Deus tem abençoado profundamente. Eu creio nisso. Eu preguei ontem em nossa igreja o Salmo 44, que foi muito legal. E lá o salmista diz assim, não é na nossa força, não foi pela nossa espada que nós vencemos, foi porque o Senhor abençoava as nossas batalhas. Portanto, é assim que você cristão deve se enxergar. É assim, o cristão, o reino de Davi é um tipo, sim, é uma figura da igreja, do reino de Cristo. Que o povo de Deus é sempre vencedor. Sempre. Até em meio às dificuldades. Quando você for para o seu trabalho, onde quer que você vá, sempre se veja dessa maneira. Sempre tenha essa fé. Isso é fundamental, sabe por quê? Se você não tem fé, você não acredita, você não faz. Você não vai começar um negócio, ter fé para investir no seu filho, para passar num concurso, abrir uma empresa, enfim, se você não tem fé, se você não acredita em Deus. Então, nós somos chamados a acreditar nisso, na vitória. Pode ser que Deus decida falar, não, eu quero usar a sua derrota para glorificar o meu nome. Como, por exemplo, os apóstolos terminaram pobres na cadeia. Foi derrota aos olhos do mundo, porque justamente aquilo é usado até hoje para mostrar que Cristo é a verdade. Afinal de contas, eles eram testemunhas sobre Jesus Cristo, e se alguém falar, eles estavam mentindo, como? Perderam tudo, não faz sentido. Então olha como Deus usa a derrota para trazer vitória, a morte para trazer vida. Somos mais que vencedores sempre, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é assim que você deve se enxergar, é assim que eu enxergo. É assim que eu vejo a igreja de Deus, é um povo vencedor sempre. Sempre. Várias vezes, negócio que eu tentei fazer, porque eu confiava em Deus, eu achava difícil de acontecer, mas eu falava, Deus é comigo e vamos tentar. Bora isso. Deu errado, então Deus tem um propósito nisso aí. Quebrantar meu coração, julgar o meu pecado. Mas não tem isso de derrota na vida do cristão. Até quando estamos derrotados, Deus usa essa aparente derrota para a glória dele. Em todas as coisas somos mais que vencedores. É assim que você deve se enxergar. É assim que a Escritura declara que nós somos filhos de Deus, amados pelo Pai. Deus cuida de nós, nos ama e nos levará até o seu reino. Essa é a perspectiva. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia, bendizemos teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Pedimos que a tua bênção esteja sobre nós em mais uma semana, que a tua graça esteja conosco, nos capacitando, nos livrando do mal e enche-nos de fé para que possamos enfrentar os desafios da vida com coragem. Que nós possamos, ó Pai, experimentar o melhor que o Senhor tem para o seu povo. Livra-nos do medo, da covardia e se há algum pecado em nós, quebrante-nos. Ajude-nos, ó Pai, a nos arrependermos para experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque o Senhor disse que a Sua mão não está encolhida, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Portanto, ilumine-nos, mostre se há pecado em nós,
nos quebrante e nos dê a capacitação para obedecer a tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, se vocês às vezes querem adquirir algum curso, esses dias o nosso telefone pifou aí. Então, e as mensagens foram apagadas. Teve gente que mandou mensagem esses dias, não conseguimos atender. Se você não foi atendido é por conta disso. Avise aí para alguém, me ajude e pode enviar para o mesmo número, mas as mensagens foram apagadas. Por favor, então, nos ajude. Se você mandou alguma mensagem essa semana e não foi respondido, é por conta disso. E, enfim, pode mandar mensagem, tá bom? Valeu. É o mesmo número aí. Deus abençoe, gente.